Quem é o servo sofredor? Aquele personagem um tanto quanto misterioso, mencionado no famoso capítulo 53 do livro de Isaías? A nossa primeira pista encontra-se no verso 3 do capítulo 53. O servo é alguém rejeitado, menosprezado, experiente em sofrimentos e alguém de cuja presença muitos preferem se esconder. Assim, não pode ser referência a alguém que tem muitos admiradores, muitos seguidores ou mesmo correligionários. Não pode ser alguém que tenha popularidade ou obtido sucesso em agregar e arregimentar pessoas à sua causa. O servo é alguém reputado como desprezível e repudiado. Diz Isaías 53, verso 1: Quem acreditou em nosso relato? Ou seja, quem na verdade deu crédito ao que o povo judeu testemunhou ao longo da sua história, desde os dias antigos, quando mesmo os que dizem crer na Torá rejeitam a visão judaica sobre ela? Ninguém acreditou. A segunda parte do texto diz: o braço do Senhor a quem foi revelado. Braço aqui significa poder de salvação. E poder de salvação é algo que pode ser oferecido àquele que é salvo, e não a quem supostamente salva. Israel foi redimido, isto é, foi salvo do Egito e do exílio pelo poder do seu Deus. Isaías 53, verso 2: Mas ele subiu como um lactente diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem glória para que o notássemos, e nem aparência para que o desejássemos. Ele subiu como um lactente, como um bebê. O servo do Senhor, ou seja, o remanescente fiel de Israel, é retratado pelo profeta como um lactente que sobe, que cresce diante de Deus numa terra árida, num deserto. Da mesma forma como Israel nasce ou surge numa terra árida, no Sinai, como um bebê que cresce e se desenvolve diante do seu pai. Israel é mencionado várias vezes pelos profetas como uma criança, como um menino, filho de Deus. Porém, não havia nele nada que pudesse atrair a atenção das outras nações. Era pequeno e desprovido de poder. Isaías 53, verso 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experiente em enfermidades, e como alguém de quem se esconde o rosto, nós o desprezamos e não o consideramos. É fácil percebermos aqui quanto este povo foi desprezado pelos outros. Primeiro o faraó os oprimiu no Egito, depois vieram a Babilônia, a Síria, a Grécia e Roma. Com o cristianismo antigo e medieval, os judeus, o povo de Israel, foram duramente perseguidos, humilhados e mortos pelos prelados católicos ou pelos reformadores protestantes. Inquisições, pogroms, expulsões em massa, o exílio, calúnias de sangue, finalmente, em pleno século XX, a pior das catástrofes, o Holocausto, no qual 6 milhões de judeus pereceram nos fornos crematórios da Alemanha. Isaías 53, verso 4. Certamente ele levou as nossas enfermidades e nossas dores suportou, e nós o tínhamos como alguém abatido, ferido de Deus e oprimido. O servo de Deus, o fiel remanescente de Israel, sofre juntamente com os pecadores dentre o povo, levando suas dores. Assim vemos os profetas e justos antigos pedindo e intercedendo pelos que de fato pecaram contra as leis de Deus. Moisés, Daniel, Jeremias são excelentes exemplos. Ferido de Deus e oprimido. Israel foi ferido de Deus, pois, segundo os profetas, foi o próprio Eterno que causou sua chaga, e é Ele mesmo quem a sara e quem a cura. Isaías 53, verso 5. E ele foi profanado pelas nossas transgressões, oprimido pelas nossas iniquidades. A disciplina da nossa paz estava sobre ele, e pelo seu ferimento fomos curados. Israel é pela Torá o povo separado para seu Deus. Deuteronômio 7, verso 6. Porém, as transgressões da maioria rebelde do povo profanaram a sua vocação à santidade. A disciplina da nossa paz, diz o texto, estava sobre ele.
A disciplina, a palavra de exortação ao arrependimento, que proporciona a paz, está na boca dos justos dentre o povo. E pelo seu ferimento fomos curados. Os justos de Israel sofreram terrivelmente pela opressão e pelo aperto dos inimigos. Entretanto, foram justamente estas feridas que trariam a paz e a cura para todo o povo. Nunca faltaram justos em Israel para pedir e rogar a Deus pelo povo rebelde. Jeremias é um clássico exemplo. Isaías 53, verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos, cada um pelo seu caminho, e o Senhor o atingiu com o pecado de nós todos. O povo de Israel sempre foi comparado nas Escrituras às ovelhas do pasto, guiadas por Deus. Entretanto, as ovelhas, vez ou outra, se desgarravam devido ao descuido dos seus pastores, os seus líderes políticos ou religiosos. E diz o texto, o Senhor o atingiu com o pecado de nós todos. Ou seja, o pecado de toda a nação e também dos gentios atinge o servo do Senhor, ferindo e quebrantando-o. Isaías 53, verso 7 diz, ele foi afligido, tiranizado, e ainda assim não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. O remanescente justo de Israel sofreria os terrores do exílio, da deportação e a morte sem abrir a sua boca. Tal como o cordeiro que vai para a morte de forma ingênua, o servo sofre sem ter culpa alguma, e sem entender bem por que tudo aquilo acontece. Isaías 53, verso 8, pela opressão e pelo juízo foi tirado, e a sua geração quem mencionará? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo houve ferimento para eles. Séculos de opressão fizeram com que Israel simplesmente se calasse, por meio de instrumentos como a perseguição, a tortura, o exílio, a espada, e que ninguém mencionasse seu nome, ou ainda sem que ninguém tratasse da sua história ou da sua geração, como diz o nosso texto. Milhares de seus filhos foram levados à morte pelo juízo e pela opressão, sendo cortados da sua própria terra e da própria vida. Aqui, por conta dos erros dos transgressores dentre o povo, o seu saldo fiel pagou graves consequências. Isaías 53, verso 9, e foi-lhe dada sepultura com os ímpios e com os ricos em suas mortes, apesar de não ter feito violência e de não existir engano em sua boca. O servo, que é o remanescente justo de Israel, pereceu juntamente com os ímpios dentre o povo. O rico mencionado aqui é uma referência aos céticos e seculares da nação que negligenciavam a Torá e seu Deus. O servo também esteve com eles em suas mortes. O texto hebraico traz o plural, suas mortes. Lembre-se, morte é símbolo do exílio, e assim o servo fiel acompanhou os culpados em suas caminhadas pelas nações estrangeiras, por 2 exílios, recebendo ainda que sem merecer o mesmo destino do culpado. Isaías 53, verso 10, e ao Senhor agradou feri-lo, fazendo-o adoecer. Se ele imputar culpa à sua alma, verá sua descendência prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão. Já sabemos pelo profeta Oséias que foi o Eterno que feriu Israel, seu servo, e é ele mesmo quem os cura. Vinde e tornemos para o Senhor, diz o texto, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e também nola atará. Oséias 6, verso 1. Se ele imputar culpa à sua alma, diz o nosso texto. Note que a tradução da frase deixa claro que o servo não tem culpa, mas se ele imputar culpa a si mesmo, verá a sua descendência prolongar os seus dias. Ao longo do texto bíblico, vemos os profetas e os justos entre os israelitas tomando sobre si a culpa que não tinham pelos pecados do seu povo. Daniel e Jeremias são clássicos exemplos disso. Verá a sua descendência prolongar os seus dias. O salmista afirma que os justos florescerão como a palmeira. Salmo 92, verso 12. Isto é, a sua descendência permanecerá para sempre.
O Senhor promete preservar os seus santos, em Salmos 37, 28, e seus dias serão como os dias da árvore, Isaías 65, 22. A vontade do Senhor, diz o texto, prevalecerá pela sua mão. Através do sofrimento infligido ao servo, a vontade de Deus finalmente prevalecerá. Sabemos que Israel foi posto por luz das nações, ou seja, dos gentios, de acordo com Isaías 42, 6 e 49, 6. Ao perceber a penúria e a aflição do servo do Senhor, as nações então serão finalmente compungidas, levadas a entender o propósito de Deus. Assim o véu posto sobre o entendimento dos gentios será levantado. Isaías 25, 7. E os povos do mundo buscarão a Deus através do povo judeu. Zacarias 8, 23. Reconhecendo que só herdaram mentiras e ilusões, conforme registrado por Jeremias 16, 19 a 20. Isaías 53, verso 11. Ele verá e ficará satisfeito com o trabalho da sua alma. Através do seu conhecimento, o meu servo vindicará o justo a muitos, e as suas iniquidades ele levará. O servo verá com satisfação que a obra da conversão do seu povo será finalmente coroada de êxito, e que sua vocação para ser luz dos gentios será gratificada pelo sucesso, como vimos no verso anterior. O povo judeu, pelo testemunho do servo, servirá plenamente o seu Deus, observando fielmente as suas leis. Ezequiel 37, 24. Os gentios buscarão ao Eterno e aprenderão sobre ele. Zacarias 8, 23. Através do seu conhecimento, diz o nosso texto, o meu servo vindicará o justo. Ou seja, Deus será plenamente vindicado pela obra do servo, quando a mesma for concluída. E as suas iniquidades ele levará. O servo, como vimos, levou a culpa pelas iniquidades da maioria do povo rebelde. Imputou culpa a si mesmo, sem embora ser culpado. Isaías 53, verso 12. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes, e ele repartirá os poderosos como despojo, pelo que derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercederá. A recompensa do servo será ver com satisfação que o povo e por fim o próprio Eterno serão vindicados, e as grandes nações, ao reconhecerem isso, trarão dádivas e honras. Isaías 66 a 9. E os filhos de Israel despojarão aqueles que antigamente os despojaram. Ezequiel 39, 10. A futura e gloriosa recompensa do servo é proporcional ao seu grande desprendimento e altruísmo, pois não tendo culpa alguma, é levado à morte, junto com aqueles que de fato são os culpados, e nisso ele foi contado com os transgressores, isto é, foi considerado como um deles. E pelos transgressores intercederá. Lembremos-nos mais uma vez da grande oração intercessória feita por Daniel em Babilônia, confessando o pecado do seu povo e imputando culpa também a si mesmo, embora fosse inocente. Jeremias fez exatamente isso ao compor o livro de Lamentações, por exemplo, no capítulo 3, 42. O verbo interceder aqui, em Isaías 53, 12, está no futuro, por uma razão bem simples. A intercessão do servo não será restrita apenas ao passado. O profeta vislumbra por todo o capítulo 53 as penúrias e os sofrimentos pelos quais o servo ainda passaria, os 2 exílios, pogroms, deportações, inquisições, holocausto, e desta forma usa o verbo no futuro de forma bem apropriada. Agora, segundo todo o contexto do livro de Isaías, e particularmente do capítulo 53, de quem estaria falando Isaías então ao mencionar a ideia do servo sofredor? Isaías 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi. Isaías 44, 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Isaías 44, 2. Não temas, ó Jacó, servo meu. Isaías 44, 21. Lembra-te dessas coisas, tu, ó Israel, porque tu és meu servo. Isaías 45, 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Isaías 48, 20. O Senhor remiu a seu servo Jacó. Isaías 49, 3. Tu és meu servo, és Israel,
por quem hei de ser glorificado. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.